Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso livro de Abacuque. Vamos hoje estudar o capítulo 2, a partir do versículo 2, tá? Então, abra sua Bíblia, nós vamos ler Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 2. Vamos ler o versículo 1 que nós trabalhamos na aula passada e dar continuidade à aula hoje a partir do versículo 2. Vamos lá, então. Abacuque capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por este tempo aqui, este tempo em que nós vamos aprender um pouco mais da tua palavra. Nós oramos para que o Senhor esteja aplicando, nos ajudando a aplicar a tua palavra em nossos corações e a praticá-la. Nos ensina neste momento e que a exposição desse texto seja algo muito precioso para as nossas vidas, como de fato a tua palavra é preciosa para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar apenas o versículo 2 e 3. Então, nós vamos reler esses dois versículos. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente viverá e não tardará. Certamente virá e não tardará. O profeta deveria descrever a visão. O que eu acho interessante demais aqui nesse texto é que era muito importante que alguém que estava vendo a justiça de Deus, a justiça sendo torcida e distorcida durante tanto tempo, fosse encorajado com uma promessa desse tipo, de que o estado presente das coisas não seria e não era definitivo. Uma coisa nós precisamos contemplar aqui nesses versículos. Primeiro, é que o profeta, ele deveria escrever a visão. Ele deveria escrever a revelação de Deus. E por que o profeta deveria escrever? Primeiro, a gente pode perceber que ele deveria escrever para que pudesse gravá-la em seu coração, para si mesmo, para que ele entendesse e gravasse em seu coração. Segundo, ele deveria escrever porque as pessoas em todos os lugares deveriam tomar conhecimento daquela palavra. E depois, para que esta palavra também fosse transmitida às gerações futuras. Uma coisa interessante que é o que é transmitido pela tradição pode ser facilmente alterado, pode ser está sujeito a erros, mas o que é escrito é transformado em certeza. O que é escrito é transformado em certeza. O que é escrito é preservado como algo seguro. E nós temos as escrituras de Deus como algo seguro na nossa vida, algo que foi revelado e que foi escrito para nós. Esta daqui era uma mensagem destinada a todos e todos deveriam conhecer. Então essa visão ela deveria ser perpetuada ao longo dos séculos até chegar a nós. Se Abacuque não tivesse escrito, hoje talvez nós não estivéssemos lendo aqui essa história. A visão deveria ser vista pelos transeuntes, né? Isso é fato. Deveria estar disponível. As pessoas daquele lugar deveriam ter acesso,
tinha que estar legível, né? Assim que ele diz aqui, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, escreve sobre as tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Escreve a visão para que todos possam ler. Então, essa visão ela deveria estar disponível com acesso facilitado para que qualquer um que passasse, mesmo sem intenção nenhuma de ler, pudesse ler a mensagem. Na realidade, eu penso assim, que essa mensagem era como se Deus quisesse dizer assim: escreve nos outdoors de Jerusalém, na entrada, na saída, nas estradas. Esse texto me traz um saudosismo, né? Quando nós tínhamos um ministério na minha adolescência, na minha juventude, né? Em Jequié, que era MEP, Ministério Evangelístico Palavra Pintada, e o versículo tema do nosso projeto era exatamente o versículo 2 de Abacuque 2. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. Nós tínhamos um projeto de pintar os muros, né, em Jequié. E várias pessoas que passavam e viam a gente pintando aqueles muros com versículos e a priori nós pintávamos o esmilinguido, né, os cartazes, os cartões do esmilinguido, e a gente ampliava aqueles cartões em vários lugares na cidade. Começamos com os muros doados pelos irmãos da igreja. Muro de casas, muro de estabelecimentos comerciais, e depois as pessoas, ao passarem e verem a gente pintando ali, nos oferecia os muros, perguntava se a gente cobrava, mas a visão, né, a visão que nós tínhamos era exatamente essa, de querer transmitir a palavra de Deus de maneira tão grande, tão legível, para que quem pudesse passar correndo conseguisse ler. Então as pessoas passavam de moto, de carro, de bicicleta, e elas conseguiam ler aqueles versículos pintados daquela maneira tão grande. O que chamava a atenção era o colorido, né, dos cartazes, mas a gente pintava com a intenção de propagar a palavra de Deus. Nós temos muitos motivos, queridos, para bendizer ao nosso Deus por aquilo que nós temos já escrito e nas nossas mãos, de maneira que nós podemos ler a qualquer momento, nos alimentar em qualquer instante, né, a todo instante, melhor dizendo, e usufruir desta palavra gloriosa. Então, os escritos e as grandes mensagens deixadas para nós, a lei e os desígnios de Deus, é algo muito precioso. E o profeta deveria tornar visível e legível essa mensagem para que as pessoas, mesmo que não tivessem intenção de ler, não fugisse ao bater os seus olhos, ao fixar os seus olhos daquilo que Deus havia instruído o profeta a fazer. Então, no versículo 2, a gente tem uma ordem do Senhor. Escreve a visão. No versículo 3, a gente tem uma outra ordem, né? Espera. O profeta e o povo deveriam esperar o cumprimento da visão. Isso nos traz tanta segurança de saber que aquilo que Deus promete, que aquilo que Deus fala em sua palavra, Ele cumpre. A gente sabe que o contexto imediato aqui era a invasão babilônica. A gente sabe que o contexto imediato aqui era a situação em que eles estavam vivendo. Mas o escritor aos Hebreus, ele tem uma visão futura, né? Sobre a visão, ele traz uma visão da segunda vinda de Cristo para nós também, como profecia. Então a visão, queridos, ela tem tempo determinado. O mais interessante é que a visão, ela tem um tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para cumprir a sua promessa, para cumprir aquilo que Ele determinou, e com certeza Ele fará quando o tempo chegar. Nós não precisamos estar ansiosos, nós não precisamos antecipar ou querer antecipar os desígnios de Deus, até porque nós não vamos poder fazer isso. Como é difícil esperar. Nós estamos em um momento que precisamos aguardar, que precisamos esperar. Como tem sido difícil para nós esperar. Ficar em nossas casas e esperar passar isso que nós estamos vivendo. Eu imagino a sensação que Abacuque estava tendo ali naquele momento, quando Deus disse: olha, vai acontecer, mas espera.
Se tardar, espera, porque não vai atrasar. Para Deus não se atrasa, Deus não tarda e Deus não falha. O mais interessante nesse momento é o grande estímulo que Deus dá ao profeta. Deus estimula, Deus traz um estímulo para Abacuque, né? Tem paciência, porque virá. E há uma recompensa abundante, queridos, para aqueles que esperam. Como há uma recompensa abundante para quem espera? Deus não mente. A sua palavra nos assegura disso. E o que é bom memorizarmos nesse momento aqui? Primeira coisa, né? Com uma boa professora eu gostaria de ter um quadro, mas já que a gente não tem, vamos pensar. Primeiro, nós não ficaremos desapontados com a promessa. Não ficaremos desapontados com a promessa, porque ela virá no tempo determinado. A gente não vai esperar sem nenhuma perspectiva, não. A nossa perspectiva está em Cristo. Abacuque tinha a sua perspectiva em Deus e no que Deus já havia feito. E aí, a segunda situação agora, primeiro que nós não ficaremos desapontados com a promessa, depois nós não ficaremos desapontados nela, porque ela atenderá sim às nossas expectativas. A promessa de Deus virá no tempo determinado e atenderá às nossas expectativas. Era isso que Deus estava comunicando a Abacuque. Você pode ficar, né, animado, porque vai ser cumprida a promessa. Tem o tempo determinado. Vai ser cumprida a promessa. Pode parecer que a promessa de Deus hoje para nós esteja silenciosa. Pode até parecer que em alguns momentos a gente lê algumas coisas e acha que aquilo ali não vai acontecer. Mas ainda que demore, ou ainda que pareça estar distante ou não acontecer, nós precisamos permanecer fiéis e continuar esperando. Continuar esperando o que o Senhor nos diz na sua palavra. O dia que Deus estabeleceu para o livramento do seu povo virá. O dia que Deus estabeleceu para cumprir a sua justiça, o seu juízo contra os inimigos do seu povo, virá. É isso que Deus está dizendo, certamente virá. Este dia não é um dia sem data marcada. Este dia não é um dia adiado, sem a fixação de outro dia. Este dia virá. Este dia virá sem falta, no tempo estabelecido, no tempo adequado de Deus. E Deus ainda diz, não tardará. Não tardará, sabe por quê? Porque Deus não é vagaroso. Sabe o que nos diz? A segunda carta de Pedro 3,9 nos diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O melhor tempo é o tempo de Deus. O melhor momento é o momento de Deus. Ainda que pareça demorar, ainda que pareça longe, Deus promete não tardar. Queridos, o fato da história ter um alvo destinado por Deus é fonte de consolo para nós. A história, Deus tem um completo controle dos acontecimentos históricos. E ele traz em sua sequência esses acontecimentos, mostrando para nós que ele tem o controle. O ímpio, ele não vê assim, ele não consegue enxergar, ele não tem esse consolo que nós temos e por isso se desespera. Porque ele só enxerga as situações se repetindo na sua frente e não tem esperança do juízo vindouro de Deus. Mas nós não. Nós temos esperança do que Deus reservou para nós. Nós podemos tirar muitas lições desses dois versículos aqui. Primeiro de tudo é que nós já temos a revelação de Deus nas nossas mãos, escrita para nós. E nós devemos usar todos os recursos, os mais rápidos, os mais eficazes, os mais ágeis possíveis.
os mais amplos, para que as pessoas elas possam receber a mensagem divina. Eu e você fomos comissionados para pregar o evangelho. Eu e você fazemos parte da grande comissão, enviados para pregar o evangelho onde quer que nós estejamos, com a nossa vida, com as nossas ações, com a nossa forma de proceder, com a nossa conduta, com a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós não podemos dispensar as páginas impressas e também não podemos dispensar a tecnologia que está ao nosso favor, que está ao nosso favor hoje, para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus por todos os meios que estão ao nosso dispor. Abacuque foi chamado por Deus para escrever em letras bem grandes, para que até aqueles que passassem correndo pudessem ler, pudessem ver. A mensagem que nós recebemos, que nós temos em nosso coração e que nós acreditamos, é a mensagem mais importante e urgente do mundo. Jesus está voltando, Jesus virá para nos levar. A mensagem mais importante do mundo nós temos e precisamos proclamá-la a todos os povos. Então esse texto nos ensina isso também, queridos. Nós podemos fazer essa aplicação. Uma outra aplicação que nós podemos perceber aqui é que essa visão, ela também aponta para o futuro. Essa visão aqui, ela também descortina o propósito glorioso de Deus de salvar o homem mediante a fé e não por méritos humanos. O justo viverá por meio da fé. Esta é a palavra que nós encontramos aqui. E nesse momento, Deus está também se revelando o seu propósito em sequência, em ordem, no curso dos acontecimentos históricos. E nós que compreendemos a palavra de Deus, que temos a palavra de Deus, que recebemos a palavra de Deus, podemos ser consolados com essa verdade. Podemos estar atentos a essa verdade. A história está caminhando rumo a um alvo. A um alvo que é o dia do Senhor e o estabelecimento do seu reino. E nós não podemos negar essa verdade. Nós não podemos esconder essa verdade. Nós não podemos guardar para nós essa verdade. A igreja precisa confiar no cronograma de Deus. Isso é fato. Nós precisamos confiar no cronograma divino. Ele tem tudo sob controle. E tudo acontecerá no tempo determinado de Deus. No tempo determinado, Deus tomará as providências cabíveis. E se hoje algo nos amedronta, com tudo isso que nós estamos vivendo, Deus tomará as providências cabíveis. Sejam quais forem, Deus tomará as providências cabíveis. Vamos crer nisso. Primeira coisa, Deus sabe o que fazer. As coisas não estão acontecendo à mercê, né, do nada. As coisas não estão acontecendo à deriva dos planos de Deus. Deus sabe o que fazer. Depois, Deus não se apavora, Ele não se apavora nem se precipita nos acontecimentos. Todas as coisas não ultrapassam a vontade de Deus. Elas não escorregam das mãos de Deus. A sensação que muitas vezes nós temos quando o desespero bate a nossa porta é que as coisas estão escorregando por entre os dedos de Deus. Isso não é verdade, a Bíblia não nos diz isso, muito pelo contrário. Olhando para esta palavra para Abacuque, é como se Deus dissesse: eu sei o que vai acontecer, está tudo escrito, organizado. Nada está em desordem, nada está em desordem. A demora está apenas no coração do homem, porque Deus, Ele sabe o que fazer. Deus não se apavora e Deus está elaborando os pormenores de acordo com o seu propósito dentro do seu plano. Nós precisamos crer nessas verdades, queridos. Verdades que estão aqui na palavra de Deus. É preciso ter paciência. É preciso ter paciência. Abacuque naquele momento se exasperou, como a gente viu, a gente estudou, a gente leu isso. Se exasperou, mas ele pôde também ter o seu coração acalentado com a palavra que Deus trouxe até ele. Deus cumpre na hora indicada e não vai falhar. Certamente virá, não tardará. Interessante aqui. Ainda que o contexto imediato fosse acerca do cativeiro babilônico, eu volto a falar, o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 10, 37,
Ele adaptou o texto adaptou o texto à promessa da segunda vinda. Moody faz uma alusão a João Calvino quando ele traz essa citação. Este é o verdadeiro sacrifício de louvor. Quando nós refreamos e ficamos firmes na persuasão de que Deus não pode enganar e nem mentir. Embora possa parecer por algum tempo que ele não esteja nos levando a sério. Deus não pode enganar, não pode mentir. Nós precisamos continuar firmes nessa ideia. Precisamos continuar firmes nesta fé. Ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Ninguém. Nada nem ninguém. A promessa, queridos, é que Jesus virá. Quero agora me colocar um pouco, fazer com que nós olhemos agora para o futuro. A promessa é que Jesus virá. Não tardará. A demora está no nosso coração, não nele. Aguardemos com fé a promessa, como Deus praticamente instruiu Abacuque. Aguarda, espera. Aguardemos com fé a promessa. Essa é a nossa bendita esperança. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra rica desses 2 versículos tão fortes estejam agora no nosso coração. Foi meio nostálgico para mim ler esse versículo 2. Eu me lembrei da minha juventude, de tudo que a gente fazia para poder espelhar a palavra de Deus na nossa cidade. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos sair da letargia, do sono espiritual que muitas vezes abate a igreja e a faz dormir na luz. Precisamos nos levantar. O mundo está nas trevas. O mundo está em trevas. Nós somos e temos a luz. Amém? Deus nos abençoe.